Saudações, eu, Gabriel do Nardim Brasileiro, vou apresentar o nosso trabalho de pesquisa e inovação intitulado de Estudo da aderência entre o concreto e barras e polímeros reforçados com fibra de vidro, FRPV. Estruturas de concreto armado, eles utilizam atualmente o aço como reforço, mas nisso surge um problema que seria a corrosão. Assim, houve a inovação do emprego de barras de FRP para poder substituir o aço. Essas barras, então, eles são materiais, são formadas por materiais como resina e fios contínuos de fibras, e algumas características sobre esse material é que ele possui alta resistência à tração, baixo peso específico, elevada durabilidade e baixo módulo de elasticidade. Devido ao aumento da sua aplicabilidade e utilização no mercado nacional, também necessita-se, então, um correto estudo em relação às normativas. E uma dessas normativas contém o fenômeno da aderência e para o dimensionamento necessita conhecer um pouco sobre isso. Alguns autores citam que o diâmetro, o tratamento da superfície, a resistência concreta e o comprimento de ancoragem alteram o fenômeno da aderência. Os objetivos do trabalho, então, é realizar um ensaio de arrancamento com 3 diâmetros distintos e 2 resistências à compressão do concreto diferentes, para poder analisar o comportamento quanto à aderência, obter os valores de resistência e aderência pelo teste de arrancamento, comparar o efeito do diâmetro, né, na resistência de aderência, determinar a influência da resistência também à compressão do concreto e também comparar os dados obtidos com as normas. Então, um pouco da metodologia, foi realizada a caracterização dos materiais utilizados no concreto, foi realizada uma dosagem também de 2 traços, né, um C25 e um C50, e com isso moldou-se 6 corpos de prova cada um para poder cilíndricos, né, para poder avaliar a resistência à compressão e a tração por compressão diametral também, 6 para cada resistência, né. Além disso, foram feitos 9 corpos de prova para cada resistência do concreto, com inserido 3 diâmetros diferentes de barras, de 8, 10 e 12 milímetros. E depois serão submetidos ao ensaio de arrancamento dos materiais utilizados. Então, para o concreto seria um CP5 areia RS, por causa da sua pureza, uma areia grossa, brita 1, aditivo e água. Aqui tem o traço unitário no trabalho e a quantidade de aditivo seria 0,25% do peso do cimento. E também tem uma imagem das barras de FRPV. Aqui uma representação de como é realizado o ensaio de arrancamento, de acordo com a STM D793, D793EM de 2020. Então aqui tem o L, que é determinado na norma por 1.200 mm, o 5dB, que seria o diâmetro nominal da barra. Em cima, na extremidade livre da barra, é colocado um EVDT para poder medir o deslocamento. O prisma de concreto seria de 200 mm de aresta, seria um cubo. E na extremidade carregada, então, seria submetida a garra da máquina, que deve ser realizada uma ancoragem. O ensaio de arrancamento, com os valores obtidos no ensaio de arrancamento, então, calculou-se a resistência da ancoragem por essa equação e depois será comparados com as equações teóricas. Segundo a literatura, então, nos resultados, um dos efeitos, como citado anteriormente, seria o efeito da resistência do concreto. Os estudos realizados por Baena, então, mostram que o modo de ruptura ele está associado com essa resistência, como falado. Ou seja, quanto maior essa ruptura vai ser na superfície tende a ser, né, na superfície das armaduras, e com uma resistência menor, essa ruptura tende a ser na interface entre a barra e a matriz, seria o concreto. Também Aquiledes e Pilacoutas citam, né, falam que a resistência, para resistência maior que 30 MPa, então quem resiste seria o cisalhamento na barra, e para resistências menores que 15 MPa seria o cisalhamento no concreto. Também em relação ao efeito do diâmetro, Baena, Huang, Mazaripori e Islam dizem que quanto maior o diâmetro, menor a resistência da aderência, independente da matriz, ou seja, independente da resistência do concreto, que tem-se 2 resistências diferentes, um gráfico com 2 resistências diferentes, e a gente pode observar que o comportamento foi igual para as duas. Então, conclui-se que com o aumento da resistência à compressão do concreto, ocorre um aumento na tensão de aderência, mas também o aumento do diâmetro das barras da FRPV proporciona uma diminuição na resistência de aderência da estrutura. Seria isso a apresentação, aqui tem as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigado pela atenção.